Esse estudo, então, ele foi uma iniciativa internacional, foi uma iniciativa liderada pelo Dr. Agustín Ibáñez, um pesquisador do Instituto Global do Cérebro, tá? Ele também é aqui da América Latina, ele é argentino, e ele juntou um grupo de pesquisadores de diversos países para a gente montar um banco de dados que no final conseguiu incluir esses 40 países e 160 mil pessoas, para que a gente pudesse avaliar quais eram os determinantes de envelhecimento saudável dessa população. Por muito tempo esse estudo acabou sendo a iniciativa toda do estudo, o trabalho todo envolvia a gente conseguir harmonizar esse banco de dados imenso, porque em um lugar eles perguntavam quantos anos tu tem de estudo, em outro lugar eles perguntavam até que série tu estudou. Então, por muito tempo, inclusive mais de ano, a gente trabalhou simplesmente para tornar esses bancos de dados comparáveis entre si. E uma vez que eles estavam prontos, a gente começou então a tentar investigar quais seriam os determinantes, quais seriam as exposições, por isso o nome do estudo é Exposomes, seriam as exposições que determinariam um envelhecimento mais acelerado nessas diferentes populações. Para fazer isso, a gente usou um modelo de machine learning, que ele predizia, através dessas diversas exposições, sejam exposições ambientais, sejam doenças, hipertensão, diabetes, montava todo um modelo que cada variável tinha um diferente peso para predizer qual era a idade daquele indivíduo. Isso é o que a gente chamou de Biobehavioral Age, seria a idade biológica daquele indivíduo. E a gente comparava isso com a idade cronológica que a gente tinha, a informação que ele realmente tinha. E alguns indivíduos, então, eram mais velhos do que a sua idade cronológica, e alguns indivíduos eram mais novos que a sua idade cronológica. E a gente, então, viu quais eram os principais fatores que influenciavam nesse envelhecimento além da sua idade cronológica. E, claro, esse modelo que a gente gerou confirmou muitos achados que a gente já conhecia, por exemplo, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, são correlacionadas com o envelhecimento mais acelerado, mas, para surpresa, ou talvez não tanta surpresa, mas pela primeira vez a gente conseguiu mostrar, inclusive, esses fatores que não dependem apenas do indivíduo, essas exposições à poluição foi correlacionada com um envelhecimento mais acelerado, e também esse que está na chamada do programa de hoje, a instabilidade política também foi correlacionada com um envelhecimento mais acelerado. E isso foi isso, assim, resumindo, foi esse nosso trabalho aí ao longo desses últimos anos nesse projeto. É uma alegria, né, poder compartilhar um pouco do que, além, né, do que é feito na pesquisa, né, eu também faço parte desse grupo, mas também o que é visto do outro lado, né, na prática mesmo, né, então eu que estou nas duas pontas, né, pesquisando e também atendendo, fazendo assistência a esse público, né, que é socialmente mais vulnerável, é bem visível. Então, infelizmente, quando eu vi o estudo, né, do pessoal, eu vi que realmente o que está ali a gente consegue ver na prática clínica, né, na prática médica ali, principalmente no Melhor em Casa, né, não sei se você conhece, né, se o Melhor em Casa é conhecido, né, da população. Pode explicar para quem está nos acompanhando, claro. Então, o programa Melhor em Casa, ele foi instituído em 2011, se não me engano, pelo governo federal, né, Ministério da Saúde. E qual que é a intenção, né? De lá para cá sofreu várias portarias, né, para melhorias e aprimoramentos do serviço. Infelizmente não está capilarizado, assim como, por exemplo, a gente vê em pequenas cidades de poucos mil habitantes, assim, a gente vê postinhos de saúde. O programa Melhor em Casa não é tão bem capilarizado assim, então é mais concentrado até em Sudeste, Sul, né? E é um programa de assistência domiciliar, essencialmente multiprofissional, para deshospitalizar os pacientes que já têm condições de alta, mas que precisam ainda seguir acompanhando em casa, por exemplo, pacientes com demanda de físio, fono, nutri, assistência social, que é mais ou menos o grupo que compõe, né, o programa, né, sempre tem médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem. Então, esse acompanhamento a gente faz por um período nesses pacientes,
e geralmente são pacientes socialmente vulneráveis, né? Pensando ali no princípio de equidade do SUS, né? Então a gente vai acabar assistindo realmente esses pacientes que realmente não tem como arcar com custos de fisioterapia e outros tipos de reabilitação. Então a gente acaba acessando mesmo pacientes de muito alta vulnerabilidade, e a prevalência grande, né? A grande prevalência do programa são pacientes idosos. Então a gente está vendo isso no dia a dia, né? Pacientes que moram assim, nessa que a gente chama nessa Porto Alegre, que ninguém enxerga, né? Que poucos enxergam. Becos, acessos, invasões, né? Enfim, a gente faz às vezes altas maratonas assim para chegar na casa de alguns pacientes, achar o endereço, né? Porque às vezes são endereços irregulares, e a gente vê isso, né? A gente consegue ver o que eles trazem na pesquisa, né? No estudo, são pacientes que, por exemplo, têm uma idade relativamente menor, né? 60, 70 e poucos anos, que em tese não deveriam estar manifestando tantas comorbidades, né? Pensando em faixa etária, né? E a gente vê isso acontecer em pacientes relativamente muito jovens, né? Com 60 e poucos anos, já apresentando declínio cognitivo, uma série de doenças que deveriam ou só se manifestariam com muito mais idade, né? Perfeito. Lucas, o estudo ele mostra, né, as diferenças entre regiões, né? Por um lado, a desigualdade é um fator, mas ele também expõe como as pessoas se comportam em determinadas regiões. Queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre como se classifica as diferentes regiões do mundo e como o Brasil está nesse cenário. Então, realmente, a gente acabou, por não ser um objetivo do estudo, a gente acabou não fazendo um ranking dos países, a gente acabou dividindo mais por macro-regiões globais. E o que a gente viu não foge muito do que a gente esperaria ver. Aqueles países que demonstraram, dentre aqueles incluídos, né, lembrando que foram 40 países de uma amostra de muitos possíveis, os que demonstraram o maior envelhecimento acelerado, a maior diferença para mais da idade biológica em comparação com a idade cronológica, foram os países da África, que a gente incluiu principalmente Egito e África do Sul. Tá? E aqueles que apresentaram o envelhecimento mais desacelerado, mais como se fossem fatores de proteção ao envelhecimento, foram os países da Europa, principalmente a Europa Ocidental. O Brasil e a América Latina como um todo acabaram ficando num meio do caminho entre esses dois extremos, mas tendendo para o lado de apresentar um envelhecimento acelerado em relação à média da população global. Lucas, no inicinho tu falasse que algumas coisas vocês já imaginavam e se confirmaram. Queria saber o que foi surpresa, se teve alguma surpresa. Na verdade, a própria manchete aqui do nosso programa de hoje foi também a nossa principal surpresa. Ver uma associação estatisticamente significativa, que é uma coisa que no mundo da ciência vale tudo, né? A gente conseguir, vale muito, quer dizer, quando a gente acha muitas associações que acabam não se comprovando como verdadeiras em modelos estatísticos um pouco mais rigorosos. Quando a gente consegue mostrar em um modelo estatístico que essas exposições ambientais impactam de uma maneira que a gente consegue contar no envelhecimento da população, isso foi a principal surpresa e esse é o principal, diria, acréscimo que o nosso estudo faz assim, para o conhecimento científico. A poluição sendo como um fator de risco para o envelhecimento, a instabilidade política, a liberdade de expressão como um todo sendo associado com esses desfechos que a gente considera importante. Esses foram as surpresas. A gente esperava achar isso, mas a gente ficou feliz de ter encontrado de uma maneira significativa. A surpresa foi ter conseguido demonstrar de forma bem clara. Conseguir demonstrar isso que foi a novidade. Perfeito, concorda? Concordo e acho que até adiciono a questão, porque parece que, acho que para um entendimento ou mais leigo, ou enfim, a gente pensa que é só a gente cuidar bem, né, pensando que a gente tem fatores de risco modificáveis, né? A gente fala, por exemplo, para demência, mas
vamos falar para o envelhecimento geral, né? Para um bom envelhecimento, né? Quais são os fatores de risco para que esse envelhecimento seja um envelhecimento ruim, né? Então, eu dividiria em 2 grupos, né, desses fatores de risco modificáveis, né, seriam os clínicos, né, hipertensão, diabetes, perda auditiva, obesidade, enfim, né, esses seriam os fatores clínicos, né, e os fatores de risco modificáveis que são sociais, que são esses que eles trabalham muito bem no estudo, né, que é até mesmo isolamento social é uma questão, a poluição, o baixo acesso à saúde, essa instabilidade política, né, que vai em algum lugar reter recurso, né, para um paciente ou para vários pacientes que poderiam estar recebendo esse recurso para cuidados de saúde. Então, a gente pensa que é só cuidar, é só não ter pressão alta, é só não ter diabetes, é só não ter esse acúmulo de doenças que está tudo certo, essas pessoas vão envelhecer bem e não vão ter, por exemplo, um Alzheimer ali no futuro. Não é só isso, infelizmente, né? Então, é uma soma de fatores, né? Eu falo isso porque o SUS tem sido, de certa forma, eficaz em fornecer medicamentos gratuitos, né, para hipertensão, diabetes, principalmente, que são as doenças mais recorrentes, né, acesso a cirurgias, prevenções, só que não é só isso. Então, no Melhor em Casa, eu vejo muito isso, assim, de aquele paciente que mora num casebrezinho que mal passa, enfim, né, o caminhão de lixo. Ele tem lá os remedinhos dele todos para todas as doenças que ele tem, porque o SUS dá, né? E ele até consulta, vai lá, consulta no postinho de saúde, mas ele mora numa área de altíssima poluição, enfim, né? Está em um isolamento social, né, grave, né? Ou seja, um idoso que tem uma restrição de mobilidade, não consegue sair de casa. Então, ele até está tratando as doenças que ele tem, mas ele está acumulando outros fatores de risco que são sociais, socioeconômicos, que são invisíveis e realmente muito difíceis de tratar, vamos dizer assim, né? Então, é tão importante esse estudo, né? Vocês podem